Oi para você que está me assistindo. A gente vai dar início à construção da segunda etapa dessa nossa atividade. E aí, na segunda etapa, ele pede para a gente fazer vistas ortogonais dos desenhos. E aí a gente vai ver quais são os desenhos que a gente precisa fazer vista ortogonal. Mas de antemão, eu deixo a você a seguinte informação. Precisamos fazer primeiro as nossas pranchas, no caso, uma na posição horizontal e outra na posição vertical. E aí, cada uma delas funciona de uma forma diferente. Se você acabou não assistindo a última aula, volte e assista, que aí eu deixei especificado cada uma das coisas aqui do nosso carimbo que precisam ser preenchidas, né? E aí, para a atividade, ele pede que a gente utilize a prancha na posição horizontal. Então a gente vai deixar as da posição vertical um pouco de lado. E por que eu fiz mais de uma? Porque a gente vai precisar de mais de uma. Então, recomendo a você que faça mais de uma folha, no caso 3 ou 4. Aqui eu fiz 3, porque eu acredito que eu não vou precisar dessas 3, mas eu fiz 3 só por garantia. Pode ser que eu precise? Pode. Pode ser que eu não precise também. E aí, a gente precisa lembrar sempre de limpar a nossa área de trabalho. A minha aqui está cheia de borracha porque eu fiz algumas pranchas, né? E aí precisa ser apagado as linhas que sobram. A gente vai iniciar fixando a nossa folha. E aí, se você não assistiu, volta para assistir que tem o passo a passo de como faz a fixação. Não pode fixar de qualquer forma. Posicionei, vou fazer a primeira fixação. E aí, a gente precisa entender novamente o que são vistas ortogonais. As vistas ortogonais são as vistas referentes ao desenho em vista frontal, e aí ele já deixa para a gente aqui na atividade um exemplo de como a gente tem que fazer essas vistas. Porém, a gente não vai fazer para esse desenho, a gente vai fazer para esses dois desenhos, e aí tem uma explicaçãozinha para a gente poder fazer. As vistas ortogonais que a gente vai precisar fazer vai ser uma vista frontal, uma vista lateral esquerda ou direita, uma vista superior. E aí, elas precisam seguir estes desenhos daqui. A gente vai iniciar com esse. E aí na atividade ele já pede para a gente fazer o seguinte. Utilizar a folha A4 na posição paisagem ou horizontal. Pede para a gente não utilizar a folha quadriculada ou milimetrada, já justamente porque aqui tem o quadriculado ou milimetrado. Porém, ele quer que a gente não utilize isso para não atrapalhar a gente no momento de fazer o nosso desenho. Ele pede para a gente fazer uma escala 2:1, e aí o que seria essa escala 2:1? Vamos entender aqui o seguinte. A escala 1:1 é a mesma coisa que a 1:100. Na 1:100, a cada 1 centímetro, não, a cada 10 centímetros eu tenho 100 milímetros. E aí, a 2:100, 2:1 é a mesma coisa que 2:100. Ou seja, a cada 2 centímetros eu tenho 200 milímetros. E aí, se a gente fizer por simplificação, para a gente poder entender por que é uma escala de ampliação. Se a gente fizer por simplificação, sempre aqui, quanto menor o número do meu denominador, maior vai ser o meu desenho. No caso, maior vai ser a aproximação que eu tenho da escala do objeto. Quanto maior o meu numerador, menor seria esse objeto, no caso. Menor seria o objeto. Na escala aqui, como a gente está duplicando esse tamanho daqui, o desenho é de ampliação. E aí, é a mesma coisa que se eu utilizasse a régua, no caso o escalímetro, eu estivesse utilizando a escala 1:50. Cadê 1:50? Aqui. 1:50. Porém, a gente vai fazer utilizando a 1:100 mesmo, para facilitar um pouco o nosso trabalho. Por que eu estou utilizando a 1:100? Aqui o desenho em si, ele já traz para a gente a informação que para cada quadradinho desse
que tem aqui no desenho equivale a 5 milímetros. Se a gente dobrar, é como se cada quadradinho valesse, no caso, 1 centímetro. E aí, sabendo disso, eu vou contar a quantidade de espaços que eu tenho em quadrados. No caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, 8 centímetros. Eu vou utilizar aqui da minha escala 1/100. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. E aí, seguindo a mesma regra, aqui é metade do desenho, ó, 1, 2, 3, 4. Completei a metade aqui, a outra metade tem que ter os 8 centímetros que faltam. 1, 2, 3, 4. Mais 4 centímetros. Aqui de frente, ele tem as medidas com 5 quadradinhos, ou seja, 5 centímetros que eu vou utilizar. 5 centímetros desse lado. E aí, seguindo as outras especificações, a gente tem essa linha daqui sendo metade dessa, 3 centímetros, e essa outra linha, 3 centímetros também. Sabendo essas informações, a gente vai fazer as nossas vistas ortogonais. E aí as nossas vistas ortogonais têm que seguir esses desenhos. Vamos iniciar primeiro com esse? Pronto. Vou deixar aqui lateralizado o meu desenho. E aí, algumas coisas eu preciso tomar como informações iniciais. Se eu fosse fazer o meu desenho só com uma das vistas ortogonais, eu precisaria centralizar mais o meu desenho. Porém, como a gente vai fazer as 3 vistas em uma única página, eu recomendo que a gente divida o nosso campo de trabalho aqui em 4 partes. E aí, vou separar esse espaço daqui para um desenho, esse para outro e esse para outro. Possivelmente pode ser que não caibam todos os desenhos aqui, mas a gente vai tentar ver se vai caber realmente. Por que eu estou falando isso? É um desenho relativamente grande, então pode ser que as outras vistas não caibam, e aí por isso que eu já deixei especificado para a gente fazer várias páginas, porque caso não dê inicialmente aqui, a gente já sabe que os outros também não vão caber, então vamos precisar desenhar eles mais centralizados. E aí como é que eu faço para achar o centro da minha área de trabalho? Eu vou simplesmente traçar uma reta de um canto ao outro com o meu esquadro. E aí, onde passar a minha reta aqui, que eu fizer do outro lado, deixa eu puxar aqui um pouco mais, que eu fizer aqui do outro lado, ele vai dar mais ou menos aqui assim, o centro do meu desenho. E aí, meu desenho ele tem que ser desenhado partindo desse centro aqui. Eu já sei que para cá e para cá vão ter as mesmas medidas. Então vamos iniciar. Vamos fazer primeiro a vista frontal. Eu sei que de vista frontal eu tenho essa lateral com 8 centímetros, essa com 6. E aí eu vou fazer apenas linhas ortogonais. Vamos lá, utilizar o escalímetro, pegar o esquadro, o escalímetro e vamos colocar mais lateralizado aqui. Vamos primeiro fazer aqui na horizontal, utilizando aqui o nosso... Esqueci de fixar as últimas páginas aqui, as últimas partes da nossa página. Erro técnico acontece. Não deveria, porém. Lembrando sempre de limpar a área de trabalho, né? E aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos medir 8 centímetros. Vou deixar mais ou menos 1 centímetro ou 2 de lateral, para não ficar tão próximo à minha margem da folha. E aí, botando aqui um pouco mais abaixo, marco o meu primeiro ponto aqui no 2, marco o meu segundo ponto no 10. Como eu sei que são 6 centímetros
cima. Então eu vou baixar aqui um pouco e vou fazer seguindo esse meu mesmo ponto aqui para ver se vai dar os 6 centímetros. Se eu colocar o 6 aqui, tem que ir para o 12, então eu preciso desenhar ele um pouco mais abaixo. Então vamos aqui, ó, pegar aqui do 4 para o 6 dá 10, com mais 6 no caso, 10, então eu faço a minha linha seguindo aqui o meu espaço. Eu tenho esse espaço aqui para fazer minha vista frontal. Vou posicionar aqui, vou puxar uma linha até esse meu primeiro ponto que eu marquei aqui. E aí eu tenho os meus 8 centímetros. Vou deixar isso aqui para depois eu apagar as linhas que vão sobrar. Vou baixar aqui um pouco, que meu esquadro é um pouco grande. E vou fazer a minha linha da minha lateral aqui direita. Pronto. Tenho os meus 6 centímetros aqui, os meus 8 aqui. Vou fazer essa outra linha daqui. Vou passar um pouco, eu sempre passo um pouco a mais, porque eu posso remover apagando as linhas. E aí eu tenho sempre que lembrar de não imprimir com muita força, não colocar muita força em cima do pincel. Pronto. Feito isso, eu já tenho mais ou menos as alturas que eu preciso. Essa lateral daqui eu preciso ter 3 centímetros e aqui vai ter mais ou menos outro com 3 centímetros. Lembrando que eu vou precisar fazer uma divisão aqui, porque como a gente está utilizando essa vista lateral, esse meu tamanho aqui é de 4 centímetros e esse daqui 4 centímetros também. Vou botar 4 centímetros. Então, já vou demarcar a minha linha central. Aqui 4 centímetros. E vou aproveitar que eu já estou com o escalímetro na mão. Vou demarcar a metade, ó, acabei riscando aqui. Demarcar a metade dessa minha linha com 6 centímetros. Vou pegar aqui do 10. Um, dois, três, aqui, 7. E o meu 10. Pronto. Feito isso, eu já termino agora meu desenho em linha frontal. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui eu tenho a minha metade. Então meu desenho ele vem até aqui. Vou passar uma linha passando aqui, que aí eu posso apagar o que sobrar. Vou aproveitar que eu já estou com essa régua daqui e vou passar essa outra linha aqui de cima. Por que eu sempre passo a linha aqui? Para não correr o risco de faltar. Porque às vezes quando eu vou reescrever a linha, eu posso não passar por cima de onde ela realmente estava. E aí vai dar mais ou menos um errozinho no desenho. A gente vai perceber que vai ficar ou faltando ou sobrando algo, ou não segue a mesma linha, né? E aí não vou desenhar aqui, vou desenhar apenas aqui. Pronto. Feito isso, eu já tenho a minha vista frontal. Agora eu posso apagar as linhas que me sobram. No caso aqui, essa daqui que não precisava e essa daqui que não precisava. Pronto, feita a minha primeira vista frontal. Deixa eu apagar aqui o que tinha sobrado. Eu acabei riscando. Pronto. E aí eu vou precisar especificar. Vou passar uma linha aqui, sem me preocupar com questão de distanciamento. Passar uma linhazinha aqui e vou digitar, o costume de falar pelo computador,
Vou colocar aqui frontal, lembrando sempre de seguir a mesma regra para tamanhos de letras, para não ficar estranho o desenho. Frontal. E aí eu vou partir para os próximos desenhos. Vamos fazer agora uma vista lateral esquerda. No caso, a gente vai fazer como se ela estivesse sendo vista dessa parte aqui. Então, a gente precisa puxar. Vamos ver se aqui tem 5 centímetros. Se aqui tiver 5 centímetros, tem mais que 5. Vamos puxar aqui. Ele precisa ter 6 centímetros de altura. Será que dá os 6 centímetros? Dá, ó. 6 centímetros, porém fica bem em cima. Então a gente pode passar essa nomenclatura aqui para cima, já para evitar ficar muito próximo um do outro. Vamos deixar aqui com os 6, né? E aqui com os 5. Eu tenho que ele tem 5 centímetros de largura. Então, pegar aqui do 1 até o 5. 1, 2, 3, 4, 5. No caso, até o 6. Ou para acompanhar essa mesma linha, vamos desenhar no 7. Né? 7, 2 e 7. Apagar esses outros pontos que eu não vou utilizar. E aí eu tenho a minha vista lateral esquerda. Passar aqui a minha linha para os 5 centímetros. E vou delimitar os 6 centímetros agora de altura. Poderia ter desenhado um pouco mais abaixo também. Acho que daria certo, então vamos desenhar um pouco mais abaixo. Colocar 1 centímetro abaixo. Lembrando sempre de utilizar nosso esquadro. Vocês viram que o meu escalímetro ele balançou um pouco. Então, utilizar o esquadro para não correr esse risco. 6, 0. Tenho minha régua com 6 centímetros. E aí eu passo a minha linha aqui para poder delimitar. Delimitei aqui. Vou puxar essa linha aqui, que é justamente os meus 5 centímetros. Vou aproveitar aqui a lateral. Vou puxar aqui para cima, nos 6 centímetros. Poderia já ter utilizado aqui o meu escalímetro para fazer a medida nos 3 centímetros, porém eu esqueci. Três aqui. E aqui eu termino a minha vista lateral esquerda. No caso, vou apagar essa linha daqui, que não precisa dela, como eu desci um pouco mais. Não tem tanta dificuldade no momento de fazer vistas ortogonais. O problema maior é quando vai fazer em perspectiva. E aí eles já tiraram isso de vocês na etapa 2. Que é justamente para facilitar o processo de vocês. Limpeza de área de trabalho. Vou especificar aqui, vista lateral. Puxar uma linha aqui. Vista lateral esquerda. E agora, fazer uma vista superior do nosso desenho, a gente percebe que ele tem algumas aberturas.
Então, eu sei que ele tem 5 centímetros de largura, 8, e aí eu tenho 4 e 4, né? Preciso também especificar as medidas para cá, então eu já vi que tem 2 quadradinhos aqui, ou seja, 2 centímetros. E aqui eu tenho 1, 2, 3 centímetros. Essa de agora vai ser um pouco mais difícil por conta da quantidade de linhas que eu vou precisar fazer. Vamos lá. Separar aqui. E aí vou utilizar o escalímetro para especificar. Lembrando de deixar a margem de mais ou menos 2 centímetros. Preciso ter 8, então 20 menos 8, eu tenho 12. Não pode utilizar o escalímetro como régua, então vamos marcar aqui e aqui. Deixa eu voltar. Preciso fazer 1, 2, 3, 4. Tem um primeiro ponto, um segundo ponto. Tem uma distância de mais ou menos 1 centímetro para poder fazer as aberturas de cima. 1 centímetro. No caso aqui, ó, 1, 2, 1 centímetro, 1 centímetro. E aí agora eu faço apenas as minhas linhas laterais. Posicionar o esquadro aqui e o meu escalímetro para poder fazer essas linhas laterais para a gente meio que finalizar a vista superior desse nosso desenho, que está em escala duplicada, e eu preciso lembrar de especificar no meu carimbo que a escala é 2:1. Na atividade ele não pede para a gente fazer cotas nas vistas que a gente está fazendo, então a gente não vai precisar fazer. Eu sei que o meu desenho ele tem 5 centímetros, então 28 menos 5 eu tenho 23, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 23. E aí eu sei que ele também vai ter um distanciamento de 1 centímetro de cada. Então, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. E aí eu só preciso fazer esses 2 pontinhos aqui. O restante vai ser só linhas verticais e horizontais. Pronto, feito isso, vou desenhar a minha linha aqui. Até aqui. Vou desenhar essa outra linha. Só que de uma maneira mais breve, para não correr o risco. A gente pode passar também um pouco, para evitar que a gente precise reescrever a linha. Então vamos passar um pouco. Pronto. Feitas as minhas linhas horizontais, eu agora vou partir para as verticais. Linha vertical. E aí aqui eu já não preciso mais passar. Linha vertical. Linha vertical. Que eu também não precisava passar aqui dos lados, mas eu estou passando já para facilitar para a gente. Essa linha aqui vai de canto a canto também. Linha vertical. Linha vertical. Ó, tomar cuidado para não andar com escalímetro. Escalímetro não, com esquadro. E linha vertical. Pronto, agora eu só vou precisar apenas apagar as linhas que eu não vou utilizar. Lembrando sempre também de seguir o seguinte: esse lado daqui deveria ter sido desenhado com uma linha mais fina, ou seja, eu precisaria desenhar ou com a 0,7 para representar que ele está mais afastado do que esse, né? E aí eu posso fazer isso no momento em que eu vou acender as minhas linhas. Vamos ver agora como é que fica? Olha só. Vou apagar as linhas que eu não vou precisar mais. Lembrando sempre de fazer de maneira breve, para não
prejudicar o seu desenho. Essa linha daqui precisa ficar. E aí a gente pode agora finalizar esse nosso primeiro desenho. Vou finalizar essa aula também aqui com esse primeiro desenho, para a gente poder dar início ao próximo, na próxima aula. Veja só. Para as linhas mais acima, eu preciso sempre utilizar uma pena maior. Aqui eu estou utilizando a 0,9 para poder fazer os que estão mais próximos da minha vista. É como se eu estivesse observando ele mais de perto. Então, eu preciso acender de uma maneira mais larga os que estão mais próximos da minha vista. E de uma maneira mais breve os que estão mais afastados da minha vista. Aqui eu vou fazer essa linha aqui ainda com o mesmo pincel. Utilizar a 0,7 ou a 0,3 agora. E aí eu vou demarcar de uma maneira mais breve. E aí dessa forma a gente consegue fazer a representação dos nossos desenhos. Aqui está de uma maneira tão simples, né, que a gente vê o desenho e parece que as linhas estão mais ou menos na mesma largura. Porém, a gente sabe que não está por conta do pincel que a gente utilizou. Para a gente também poder imprimir essa questão de profundidade, a gente também precisa aplicar menos força. No caso aqui eu estou aplicando mais força para dar para você que está assistindo conseguir enxergar. E aí, para finalizar, puxo uma linha aqui para a chamada e coloco vista superior. Vista superior. Lembrando sempre de seguir a mesma regra para o do carimbo. As letras elas têm que estar sempre nos mesmos tamanhos. Pronto, a gente termina essa nossa aula aqui. Já conseguimos fazer as nossas vistas. A gente pode também trocar as posições, no caso desenhar a vista frontal aqui, a vista lateral aqui em cima, a vista superior aqui mais abaixo. Fica a critério de vocês qual vocês vão utilizar como vistas para os desenhos de vocês. Fiz dessa forma porque para mim foi mais simples iniciar primeiro com os modelos mais fáceis, depois partir para um modelo mais difícil. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima aula. Lembrando sempre de acrescentar a escala onde tiver que ser acrescentada, especificar qual é o tipo de atividade que está sendo feita aqui. No caso aqui está sendo feita a etapa 2, então onde tem projeto, digamos, colocamos etapa 2, vistas ortogonais, e aí fica tudo especificado direitinho no nosso carimbo. Nosso carimbo ele serve para nos auxiliar nesse entendimento do que é que está sendo visto do desenho. Eu chegar aqui e só mostrar o desenho em si não indica nada. Eu preciso especificar em carimbo o que é o que. Tá certo?